Olá, eu me chamo Graziela Dantas de Oliveira Almeida, sou aluna do curso de Literatura Brasileira pelo Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ. O meu orientador é o professor Marcos Rogério Salgado e o título da minha pesquisa é Entre Confete e Serpentina, o Carnaval das Máscaras em João do Rio. Bom, o objetivo deste vídeo é contar para vocês como se desenrolam as pesquisas dos estudos literários no âmbito acadêmico, sobretudo as etapas da sua elaboração. Para isso, eu vou contar para vocês um pouquinho a respeito da minha pesquisa. Num primeiro momento, nós delimitamos o material que será utilizado no tocante à estética decadentista. Com base nisso, nos apropriamos dos estudos relacionados ao decadentismo francês, que veio a lume no último quartel do século XIX na França. A seguir, nós faremos um outro recorte, o de não realizar uma análise criteriosa quanto à sua terminologia, pois esta estética ora é tratada como imago mundi, ora como sendo um estilo de época. Portanto, nos limitamos a abordar o decadentismo como um movimento relacionado a um determinado período histórico. Nesta dianteira, após apresentar as definições gerais e os objetivos desta estética finissecular, além, é claro, de fazer uma distinção entre o decadentismo e o simbolismo, visto que grande parte da crítica e da historiografia as tratavam como palavras sinônimas, desembocamos na chegada do ideário decadentista ao Brasil, que ocorreu na virada do século XIX para o século XX. Todavia, à medida que nos debruçamos na análise desta pesquisa, observamos que o percurso do signo vertiginoso, matéria inerente ao ideário decadentista, já havia aterrissado no país décadas antes, na fase do romantismo noir. A partir de agora, já tendo assimilado os estudos decadentistas, observamos que Paulo Barreto, popularmente conhecido pela alcunha de João do Rio, parece adotar avatares que sintetizam o modo de existência estético do artista decadente. Logo, percebemos a predileção do escritor carioca por temáticas vertiginosas, mórbidas, sádicas, eróticas, de vícios grotescos e etc. Sobretudo quando se desenrolam no período carnavalesco, na qual o uso de máscaras é imprescindível. Desse modo, faz-se mister nos debruçarmos sobre o estudo do carnaval praticado no Brasil, cujo ancestral mais longínquo foi o intrudo, originário da Península Ibérica. Em um segundo momento, abordamos o festejo comemorado no início do século XX, a moda das cidades de Veneza e Nice, o qual ficou conhecido como o Grande Carnaval, pois foi o carnaval dessa época que surgiu como cenário para o desenrolar das crônicas e contos de Paulo Barreto. A nossa base textual provém da análise do livro de contos Dentro da Noite, retirada do acervo online da Biblioteca da USP, uma vez que o livro físico foi lançado originalmente em 1910. Por fim, notamos que as obras do escritor carioca beberam da mesma fonte que os prestigiosos escritores europeus decadentistas. Logo, o legado literário de João do Rio carrega vestígios de uma estética iniciada na França, no último quartel do século XIX, intitulada Decadentismo. Bom, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho agora a respeito do meu futuro projeto de doutorado, que vai abordar também João do Rio, só que dessa vez no âmbito do teatro, que é falar um pouquinho sobre a peça teatral Eva, que foi lançada em 1915, com base na teoria estética da recepção proposta pelo teórico alemão Jauss. Ou seja, na época de lançamento dessa peça, lá no ano de 1915, o horizonte de expectativa era bastante favorável e propício, visto que essa peça fez um enorme sucesso entre os espectadores. Só que, segundo Jauss, para que uma obra atenda aos critérios de qualidade, é preciso que ela suscite interesse na posteridade, ou seja, que ela transcenda a sua época, que ela faça com que novos leitores se interessem por ela. Resumindo, para Jauss, as grandes obras serão aquelas que conseguirem despertar no leitor, de todas as épocas, novas releituras a cada momento histórico. Com base nisso, nos apropriamos do conceito de poética sincrônica, formulado por Haroldo de Campos, para explicar que uma obra ela deve ser analisada dentro do seu contexto vigente, mas também fora dele. Logo, por meio desse recorte sincrônico, observaríamos não só o momento de produção da obra, bem como o seu presente atual, ou seja, a quais expectativas a obra atendeu no momento de seu lançamento e o que levou essa mesma obra a não suscitar interesse nos leitores de hoje em dia. Logo, por meio da poética sincrônica de Haroldo de Campos e da teoria estética da recepção de Jauss, nós poderíamos responder a essas perguntas. O que levou não só a peça teatral de João do Rio, mas assim como outras obras também, não só dele, de outros autores, fazerem muito sucesso no seu tempo e futuramente serem relegadas.